acne e cravo na adolescência. E para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu convidei a doutora Fabíola, que vai contar então mais e passar todas as explicações. Eu já estava com saudade de você aqui no programa, tudo bem, doutora? Tudo bem, Núbia. Faz um tempinho, né? Sim. Mas é um prazer estar novamente aqui com vocês. Então, eu quero que você comece contando pra gente, doutora, o que leva o desenvolvimento de cravos e espinhas durante a adolescência? Primeiro eu queria esclarecer o que é a acne, né? A acne é uma doença de pele que acontece quando inflama, a gente tem inflamação da glândula sebácea. No período da adolescência, por conta dos hormônios sexuais, é justamente aí que a gente começa a ter uma produção aumentada dessas glândulas sebáceas. A produção da glândula é justamente o óleo, essa oleosidade que a gente percebe na pele. Então, é a fase onde inicia-se o processo de acne. O cravo, ele na realidade, ele é um tipo de acne. Cravo, espinha, tudo engloba a acne, né? Nós temos assim como se fosse graus de intensidade. Então, cravo é intensidade grau 1, aí começa a aparecer, então, além de cravo tem as espinhas e a gente vai graduando isso numa classificação. Mas basicamente é por isso, Núbia. E isso que a doutora falou também, eu estava até pensando aqui, gente, já passou a fase da adolescência, mas acho que meu corpo sinalizou que eu ia conversar aqui com a dermatologista e uma baita aqui, doutora, que apareceu. Então, assim, é bacana porque tem aquela diferença que às vezes as pessoas ficam achando que era coisa diferente e engloba tudo na mesma, né? Exato. Então, na verdade, a acne, ela não é algo exclusivo da adolescência. Acontece também na vida adulta e muito. Não é? A gente tem, então, essa situação que pode, talvez, incomodar o indivíduo por longa data. E é por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas elas vão ao dermatologista para ter, assim, um bom diagnóstico e um bom tratamento. Com certeza. E doutora, voltando então para falar da adolescência, então essa pele oleosa, ela favorece ainda mais o aparecimento? Sem dúvida. Quanto maior a produção de óleo, a gente tem então uma possibilidade aumentada de ter uma acne mais inflamatória. Existem algumas situações que aumentam a produção de óleo, não só essa questão hormonal, mas existem eventualmente alguns hábitos, né, algum tipo de alimentação que acaba influenciando nessa produção, né, da glândula sebácea e também favorecendo talvez não só o aparecimento da acne, mas a piora do quadro de acne. E doutora, sobre aquela questão de espremer cravo, espinha, por que tem que ter muito cuidado com relação a isso? O ideal é nunca fazer isso de uma forma caseira, vamos dizer assim, né? Porque a maior consequência de você ter uma machucadura perilesional, então a gente tem a lesão, e quando nós esprememos uma espinha ou um cravo, que às vezes você precisa usar um pouquinho de força, precisa ter uma técnica adequada. Caso contrário, você acaba espalhando essa infecção, quando se trata de espinha com bolinha de pus, né, com aquela pústulazinha, e você pode, então, favorecer não só o aumento dessa infecção e inflamação, mas também pode favorecer o aparecimento das famosas marcas das espinhas, que são as cicatrizes. E que depois tem que fazer vários tratamentos para daí conseguir se livrar dessas marcas, né, doutora? A cicatriz é o que ninguém quer, né, Núbia? Sabe, é muito mais fácil a gente orientar o nosso paciente a prevenir o aparecimento de cicatrizes do que deixar tudo acontecer, a acne acontecer de uma forma livre e ela levar a um tipo de cicatriz que dá muito trabalho para a gente tratar depois. É um investimento muito grande que o paciente precisa fazer, né? Não é barato os tratamentos de cicatrizes. Tem tratamento? Tem. Mas nem todas as cicatrizes são apagáveis. Nós não conseguimos, nem sempre a gente consegue apagar a cicatriz da pele. O ideal sempre é que a gente tenha um planejamento para que essas cicatrizes não aconteçam. Essa é a melhor estratégia. Doutora, sobre o tratamento com o Roacutan, como que funciona? Porque ele é tão falado, difundido, mas que precisa ter muito cuidado, né? Sim, eu sou fã, se não a número 1, a número 2, né? Do tratamento com o Roacutan. Roacutan, na verdade, é o nome comercial de uma medicação que se chama isotretinoína. Ela é muito famosa, realmente, Núbia, né? E especialmente entre os adolescentes, todos eles conhecem esse tipo de tratamento.
Então, é um medicamento que ele não é um antibiótico, ele é um retinoide e é uma classe de medicamento que ele vai atuar de uma forma mais apropriada na espinha, porque ele atua na produção de óleo. Então, eu sempre conto para os meus pacientes assim, como fosse uma historinha. A glândula sebácea é a nossa fábrica de óleo, essa oleosidade que nós percebemos na pele. Então, a gente percebe especialmente em face, rosto, couro cabeludo, essa região, né, superior aqui do tronco, costas, ombro. Né? Por quê? Porque ali nós temos muitas fábricas de óleo. A gente tem uma quantidade de glândula sebácea bastante importante, muito mais do que em pernas, por exemplo, braços, mãos, antebraços e mãos. Então, até alguns anos atrás, o Roacutan, ele é velhinho, ele tem uns 40 anos já, né? Então, até 40 anos atrás, nós não tínhamos tantas opções de tratamento. Baseava-se mais em antibióticos, que tratava a bactéria, que fazia o pus, mas a oleosidade, ela continuava acontecendo. Então, você não tinha um tratamento mais, com um controle mais prolongado, um tratamento mais adequado. Com a entrada do Roacutan, da isotretinoína no nosso meio, a gente consegue hoje controlar o ritmo com que a fábrica trabalha. Uma vez que você não tem uma produção em excesso de oleosidade, você consegue tratar muitas coisas, né? Não só a acne, mas também o poro dilatado, porque pensa que o poro é como se fosse uma portinha de saída para a fábrica escoar a produção de óleo. Então, se você não tem produção, você não precisa ter uma porta aberta. Aí fecha o poro. Se não tem poro, não tem cravo, não é? Porque o cravo mora dentro do poro. E assim por diante, a gente consegue realmente ter um tratamento muito abrangente, ele é um tratamento bastante completo. Quanto tempo que a gente trata? Geralmente isso é um cálculo que a gente faz em consultório. Basicamente e a grosso modo, o planejamento inicial é a partir do peso do paciente. O tratamento do Roacutan, ele não é necessariamente para todos os tipos de acne. Hoje ele é aprovado para tratamento de acne moderada a grave, mas também ele poderia ser usado para outros motivos, né? Então, tudo isso sempre com uma orientação do dermatologista. Núbia, você perguntou sobre quais são os riscos desse tratamento. Teria que realmente tomar muito cuidado, né? Então, a isotretinoína é uma medicação que ela faz malformação fetal, ela não é abortiva, mas ela faz malformação do feto. Então, meninas em idade fértil, elas não devem fazer o tratamento se estão querendo engravidar, né, naquele momento, ou então fazemos o tratamento com um bom aconselhamento de anticoncepção, né? Não só aconselhar, mas também praticar a anticoncepção. E depois de algum tempo já ter encerrado o tratamento, esta menina pode engravidar sem problema nenhum. Por isso que sempre a orientação e buscar um profissional dermatologista para ter esse bate-papo, até acompanhamento de anticoncepcional com a gineco também, né, doutor? Exatamente. E sabe que o tratamento do Roacutan, ele é um tratamento mais, não por ser perigoso, mas ele requer tanta atenção que a gente tem um receituário especial para receitar. Então, não é só o paciente querer chegar no balcão da farmácia e comprar a medicação. Ele realmente vai precisar, para adquirir o seu medicamento, um receituário de dermatologista, ele é numerado, né? Então a gente tem um controle da vigilância sanitária muito rígido para esse tipo de receituário e de tratamento. Um outro risco, ou talvez uma outra preocupação ou atenção que o dermatologista tem em relação ao tratamento é em relação talvez uma das características ou uma das possibilidades desse medicamento de fazer alteração hepática, então alguma coisa no fígado, e alterar também, fazer um tipo de uma dislipidemia, que seria aumentar colesterol, aumentar triglicerídeos do paciente. Tudo isso é temporário. Durante o uso da medicação pode acontecer, não quer dizer que vá para todos os pacientes. Então, por isso é muito importante que o paciente faça um acompanhamento do seu tratamento. Com certeza, doutora. E sobre o anticoncepcional, já que a gente estava tocando nesse assunto, doutora, ele ajuda também no combate da acne?
O anticoncepcional, ele é um tratamento, não para todos, né, Núbia, mas ele é um tratamento. Se a gente for pensar que a acne, ela tem talvez um dos fatores que contribuem para o aparecimento da acne seria o hormônio sexual, né? Então, uma vez que você controla a produção desse hormônio, ele pode realmente servir como um tratamento. E aí, claro, somente para mulheres, né? Meninas ou mulheres. E a gente tem, como você comentou, dessa espinha que apareceu hoje ali na região do queixo, ela é muito utilizada, esse tipo de tratamento de anticoncepcional, ele é muito utilizado para a acne na idade adulta da mulher. Não é que daí você acaba, às vezes, unindo o útil ao agradável. Você já faz uma anticoncepção e acaba tendo um embelezamento da pele, um controle da oleosidade, um controle da acne com isso. Com certeza. E doutora, sobre os cuidados com a alimentação para tentar combater a acne, como que deve ser? Então veja que não existe assim exatamente uma ligação direta da alimentação com a acne. Entretanto, a gente vai, hoje vamos tirar um pouquinho da culpa do chocolate, né? Então não é verdade que todo mundo que toma Nescau, né, terá acne. Mas veja, existe sim uma certa contribuição de uma dieta hipercalórica e hiperproteica em acentuar a intensidade da inflamação na acne. Então teria que ter um pouquinho desse cuidado em relação especialmente hoje de suplementos de academia, né? Hoje é muito comum as pessoas elas fazerem esse tipo de suplementação e acaba, não digo induzindo a acne em todos, mas acaba realmente facilitando ou acentuando para quem já tem uma tendência a ter acne, talvez acentue sim esse quadro, não é? Então, no sentido de leve cedo o seu filho, né? Percebeu que tem um familiar que teve acne grave, a gente tem sempre aquela questãozinha da genética, então já leva, né? Já leva a criança que está começando aí a adolescência, a puberdade, para uma orientação de como cuidar da pele, percebeu que que está no momento certo, não deixa para depois, porque esse nosso deixar para depois pode talvez deixar essa pele com cicatrizes que depois vai dar muito trabalho, né, para tratar e também prejudica a autoestima, sempre, né, Núbia? Então isso realmente um alerta aos pais, tragam os seus filhos, o dermatologista é o melhor profissional realmente para bem cuidar da pele. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pelas suas explicações. E também agradecer a Miranda Fest por mais esse look, a combinação hoje aqui do Animal Print, um vestido longo aqui, com vários detalhes para você que gosta dessa estampa também. Dá todo um ar charmoso, diferenciado, que você pode usar com um salto, com um tênisinho também. Uns dias mais friozinho, colocar também um blazer que vai dar toda uma composição legal. E você encontra muitas opções lá na Miranda Fest, que fica aqui em Toledo, bem no centro, na Rua Barão do Rio Branco. E o Instagram para você acompanhar as novidades também. Agora eu voltei para o estúdio em Cascavel. É isso aí, eu quero aproveitar e agradecer a Núbia Áurea, a doutora Fabiola também, por essas explicações aí sobre a acne e cravos, né? Reforçando aí, como a doutora explicou, né? Converse com seu dermatologista para descobrir as causas, né? E os tratamentos mais eficazes para sua acne. E olha só, enquanto eu estava essa entrevista, eu recebi várias mensagens aqui, quero mandar um abração pro nutricionista, né? Luiz Bonjour, lá de Toledo, que diz que está acompanhando a gente aqui também. Quero mandar um abração pro Jean, lá do Planeta Shop de Foz do Iguaçu, que está acompanhando a gente. Gente, obrigada aí pelo carinho e audiência.